bastidores, o que se fala é que o futuro ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, não tinha visto com bons olhos essa indicação da Tebet no planejamento, por visões diferentes que eles têm na área econômica. Mas depois o Haddad veio a público, né, dizendo que não vê dificuldade na indicação dela nessa pasta. Aí eu te pergunto se isso já é pacificado. E a outra questão que eu acho que você pode falar bem é que o MDB quer o comando de mais duas pastas, né, como eu disse, mas também tem o PSD nessa briga para conseguir ministérios de relevância, e isso sem contar a União Brasil, né? Como é que está esse imbróglio todo? Você pode contar aqui para gente? Então, Gabriela, sobre a primeira parte da pergunta, o Haddad, visivelmente, ele foi obrigado a aceitar, não é que ele aceitou com muito prazer, mas não é uma escolha dele, né, Simone Tebet, até porque, como se sabe, a Simone Tebet, ela tem uma visão muito mais liberal da economia, ao passo que o agora ministro da Economia, Haddad, é muito mais keynesiano, ele tem uma visão mais desenvolvimentista da economia. Então, daí pode sair alguma faísca, e certamente dá para entender por que a Simone Tebet não era o nome do agrado dele, né? Agora, só para expandir um pouco, Gabriela, eu diria que não existia também outra saída que não acomodar a Simone Tebet neste governo, né? Porque, do contrário, se o Lula, o presidente eleito, não achasse um lugar para ela agora, ficaria ruim para todo mundo, né? Ficaria ruim, por exemplo, para o MDB, porque o partido dela daria a impressão de que não brigou o suficiente para colocar a estrela dela e privilegiou os caciques do MDB. Como você falou, o Renan e o Jader Barbalho são os caciques que vão provavelmente indicar as pastas, os titulares das pastas de transportes e de cidades. E não por coincidência, os favoritos são os filhos dos dois, né? Mas também ficaria ruim para o Lula, para o presidente eleito, ficaria ruim se ele não acomodasse a Simone por uma questão de imagem, né? Ficaria dando a impressão de que ele jogou ao mar uma colaboradora, uma ex-adversária que abriu mão de tudo e se jogou na campanha dele e conseguiu muitos votos para ele, e que ele teria aberto mão disso em prol do jogo político. Não ia ficar legal para o Lula também. E ficaria ruim também, e sobretudo, para a própria Simone Tebet, cujo mandato como senadora já se encerrou, né? Ela fez aquela despedida no Senado e tudo, ela ficaria, então, 4 anos sem mandato e sem cargo, o que é muito ruim, né? Vamos lembrar, por exemplo, que o Mandetta, o Luiz Carlos Mandetta, ex-ministro da Saúde, era um presidenciável até algum tempo e depois, sem mandato e sem cargo, desapareceu aí. Então, Gabriela, eu acho que agora a questão do Lula é acomodar esses outros partidos, como você falou. O PSD também quer 2 ministérios, União Brasil também quer 2 ministérios, e apesar de termos 37 ministérios, o que é bem mais do que havia no Jair Bolsonaro, no governo Jair Bolsonaro, não há espaço para acomodar todo mundo e nem ministérios que agradem todo mundo, né? Não é só porque você ganhou um ministério que você vai ficar feliz. Por exemplo, o planejamento, que é o ministério da Simone Tebet, ele não tem grande relevância política e também não tem grande apelo social, como o desenvolvimento social, que era o que agora a ministra gostaria de ter tido, né? Esses 2 ministérios não têm esse apelo. E se confirmar essa informação do ministro Padilha, do ministro indicado Padilha, de que ela não vai ficar com o PPI, aí sim vai ser bem ruim para ela, porque o PPI é, dentro do planejamento, um departamento que poderia dar alguma visibilidade, né? Porque dando certo, produz grandes obras, rodovias, aeroportos, etc. Então, poderia dar alguma visibilidade política para Simone Tebet. Não havendo, de fato, ela vai ficar com alguma coisa bastante esvaziada. Parece